Olá, queridos alunos, vamos para a correção do nosso simulado para o concurso da Prefeitura de São Leopoldo, agente administrativo. Primeira questão, o que nós temos? Se P, Q e S são proposições verdadeiras, então o valor lógico de se P ou Q, então não S é. O que eu preciso saber para acertar a questão 16? Eu preciso saber as regras da tabela verdade. Ah, tá. E aí mais, né? Pronto. Resolvido. Vamos lá? Já está o quadro apagado. Resolver essa questão. P ou Q, fecha, fecha. Condicional não S. Ele me fala que todas são verdadeiras. Então, eu vou ficar o quê? Verdadeiro ou verdadeiro, condicional. Se tem a negação, é falso. Beleza. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro ou falso. Com a condicional. Se eu tenho VF, é a regrinha da Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. Por isso, questão 16, nós vamos ficar com a alternativa A. Tá bem? Questão 16, resposta certa, letra A. Questão 17. De acordo com o raciocínio lógico matemático, a frase "o Brasil não foi campeão" ou "o presidente foi ao comício", coisas bem similares, é equivalente à frase. Aqui o exercício busca que eu saiba a equivalência. Equivalência G. O Brasil não foi campeão, não P. Ou o presidente foi ao comício, Q. Qual é a equivalência de não P ou Q? Nesse momento eu tenho que me lembrar que eu tenho aqui a regrinha do telhado destruído. Lembrem-se que a condicional, ela nos dá duas equivalências, ó. Alguns de vocês sabem a regra do maneco, não sei. Ó, a condicional, os meus alunos sabem na ponta da língua, os nossos alunos. Qual é uma das regras? Troca a ordem e nega ambas, ou é o telhado destruído. Voou para cá e ficou de cabeça para baixo. Essa é a equivalência. O que ele deu para nós? Ele me deu essa proposição e me falou, ela é equivalente ao quê? Da mesma forma que se P, então Q é equivalente a não P ou Q, o não P ou Q é equivalente a CP, então Q. Que está apresentado na letra B. Tá aqui, ó. Se o Brasil foi campeão, se P, então o presidente foi ao comício. Q. Tá aqui. Se o Brasil foi campeão, o presidente foi ao comício. Fechamos 17, letra B. Vamos para a 18. Seja a seguinte proposição: existem pessoas que não acordam cedo e comem demais no almoço. Eu quero saber a negação dessa proposição. A questão 18 é muito boa, porque ela cobra de nós dois tipos de negações. No raciocínio lógico, eu tenho a negação do conectivo, que é, isso daqui é a equivalência. Negação do conectivo são aquelas regrinhas do chuveirinho, do telhado, quando a gente faz o telhado da casa. Essas são as negações dos conectivos. Mas ele também nos cobra, nessa mesma questão, a negação dos quantificadores. Quem são os quantificadores? São expressões que trazem quantidade. Então, existem é um quantificador.
Todos é um quantificador. Nenhum é um quantificador. Existem é um quantificador. Então, vamos fazendo por partes. Ele quer saber a negação. Como eu nego um quantificador? Os quantificadores, eles se dividem em dois grupos, que são, vou trazer um pouquinho de teoria para vocês. Quantificador, eu tenho o particular e o geral. Beleza? O que é o particular? O particular, ele é assim, ó, pensa, uma aula particular é para poucas pessoas, ele especifica que é o caso do existem. Se eu falo existem alunos e alunas que são um doce, são muito queridos e queridas, isso é verdade. Existem alguém. Agora, se eu falar todos os meus alunos são queridos e queridas, é universal. Para eu negar quantificador, a gente troca um particular por universal e um universal por particular. Então, eu vou trocar o existem, por exemplo, por todos. Vai para a questão 18. Ele diz que existem pessoas que não acordam cedo. Então, eu vou ter que trocar o existem, que é particular, por um geral. Onde é que eu tenho um geral? Eu tenho na letra A, todas as pessoas. A letra B, ele falou não existem. Não existem pessoas, não existem pessoas. Ó, aqui a gente já pode até cortar. E na letra... Opa! Na letra todas as pessoas, não existem... Tá, vamos cortar. Todas. E aí, que não acordam. O não tem que se transformar num sim. Então, vai ser todas as pessoas acordam. Todas as pessoas acordam e todas as pessoas que não acordam, ó. E a gente tem que tirar o verbo. Se o verbo é afirmativo, tem que passar a ser negativo. Só negando a regra do quantificador, que é trocar o particular pelo existencial e trocar o verbo de afirmativo para negativo, eu chego na resposta certa, que é a alternativa A, porque o outro diz que todas as pessoas não acordam. Suponhamos que eu continuasse. Aí o que eu tenho? E comem demais. Agora, a minha segunda proposição tem um conectivo. E aí, não é quantificador. Quando é conectivo, é a regra. Qual é a negação do E? É o ou. Então, eu tenho que trocar esse E pelo ou, que está aqui, ó. Ou, e o comem pelo não comem. Prontinho. Ficamos, portanto, questão 18, letra A. Ela trouxe as duas formas de negação. Negação do conectivo, no caso E a negação do quantificador, que está aqui. Questão 19 agora, deixa eu ir riscando. 19, eu tenho. Ana e Isabela são irmãs, sendo Ana a irmã mais velha e tendo nascido 10 anos antes da Isabela. Eu quero saber qual a idade da primeira, se juntas as idades totalizam um século. A questão 19 traz para nós equações. Vamos. Sempre que eu tenho uma informação escondida, é uma equação e uma igualdade. A idade, Ana é a irmã mais velha e ela nasceu 10 anos antes de Isabela. Eu sei a idade da Ana? Não. Eu sei a idade da Isabela? Vou colocar aí. Não. Mas eu sei que a Ana nasceu 10 anos antes da Isabela. Então, eu vou dizer, vou colocar Isa e a Ana. Eu vou dizer que a Isabela, a idade dela é X, porque eu não sei. A idade da Ana vai ser X mais 10. Porque ela nasceu 10 anos, ela é 10 anos mais velha, ela tem a idade da Isabela mais 10. Ele quer saber qual a idade da primeira, ou seja, da Ana,
Se juntas, elas totalizam um século. Então, se eu somar a idade da Ana, ó, com mais a idade da Isabela, eu tenho 100 anos. Ficou fácil? É uma equação. X, aqui não faz distributiva, tá? Só faria se fosse um vezes. É mais, ó, é x mais 10, nem precisava do parênteses, mais x igual a 100. Separar letras e números. Eu tenho um x aqui com um x aqui. Um x mais um x, eu fico com 2 x's. Pensa, um copo mais um copo são 2 copos. Eu falei copo porque eu olhei para a mesa aqui. Igual a 100, eu tenho 10. Passa para o outro lado. Mudou o lado da igualdade, muda a operação. Mais fica menos. 2x, portanto, vai ser igual a 100 menos. Eu botei a resposta em vez de colocar o 10. Ai, não. 100 menos 10, que é 90. Logo, nosso x vai ser 90 dividido por 2. Nosso x vai ser 45. A Isa tem 45 anos e a nossa amiga Ana tem 55. Como o exercício quer saber a idade da mais velha, na 19 a gente fica com a letra B, porque a Ana tem 45 anos. Vamos agora para a questão 20. Um composto químico, para ter seu equilíbrio, precisa receber uma quantidade de determinado reagente dado pela seguinte expressão. Eita, o que vocês fizeram na questão 20, pessoal? Eu espero que ninguém tenha feito essa multiplicação aí, porque aqui eu preciso... Eu vou até colocar um resuminho para vocês. Não me aguento. Eu tenho que colocar um pouquinho de teoria junto. Pessoal, na questão 20, vocês têm potências. Olha, vou fazer isso. Para nunca mais esquecerem. Anota aí. Quando vocês tiverem potências, o que vocês têm que lembrar? Que potências, o que cai na minha prova, o que eu tenho que saber são as propriedades. E que para eu aplicar as propriedades das potências, na maior parte dos casos, o que eu tenho que ter? O quê? Mesmas bases. Pronto. Esse é o resumo, é o que é cobrado em potências. Potências, o que a banca quer é que vocês saibam as propriedades. E as propriedades são aplicadas em 80% dos casos quando eu tenho mesmas bases. Dito isso, vocês vão entender... Caso não tenham conseguido, eu imagino que vocês vão pegar agora o que nós temos que fazer para chegar ao resultado da questão 20. Eu tenho 243 vezes o 27 dividido pelo 9 na menos 2. Então, eu tenho... potências, o que eu preciso? Ter mesmas bases. E só deem uma olhadinha para as alternativas. Vocês já percebem que qual será que vai ser a base que nós vamos transformar todos esses números? O 3, porque a maioria já traz o 3. Tem uma que é o 13. Como é que eu vou transformar o 9 no 13? Não tem como. Então, se eu tivesse no dia, eu já eliminava a letra C e a letra E. Como é que eu vou transformar esse... É complicado. Vamos, então, transformar agora todos esses números, o 243, o 27 e o 9, em potências. Como que eu faço para transformar o número decimal para escrevê-lo em formas de potência? Como? Com a decomposição em fatores primos. Então, o 243... Se eu quiser saber como escrevê-lo em potência, eu tenho que fazer a decomposição em fatores primos. Quando eu faço a decomposição em fatores primos, eu vou ter quem é a base desse número. Então, 243 ele é divisível por 3. Vai dar
81, que é divisível por 3 de novo, que vai dar 27. Que é divisível por 3 de novo, que vai dar 9, que dá por 3, que dá por 3, que dá por 3 e que dá por 1. Portanto, o 243, escrevendo em forma de potência, ele é o 3 na 1, 2, 3, 4, 5. 3 na quinta. 3 na quinta é, na verdade, 243. Então, eu vou substituí-lo por 3 na quinta. Opa, não tem esse parênteses. Vezes, quem é o próximo número? É o 27. 27 já está aqui, ó. Quem é o 27? 3 ao cubo. Dividido pelo 9. Quem é o 9? Está aqui também. O 9 é o 3 ao quadrado. O que a gente tem que fazer quando tem potências? Ter mesmas bases. É isso. Tudo isso na menos 2. Então, vamos juntar. Quando eu tenho uma multiplicação de potências da mesma base, tanto na divisão, quando é multiplicação, eu junto, mantenho a base e somo os expoentes. É assim, ó, vai ficar os 3, 5 mais o 3. Mas eu posso já juntar com essa divisão, porque na divisão eu subtraio os expoentes. Então, eu vou fazer 5 mais 3 menos 2. Quanto é que é 5 mais 3 menos 2? Vai dar 6. Portanto, a resposta da multiplicação e da divisão dessas três potências é 5 mais 3 menos 2, porque aqui é divisão subtrai, fica 3 na sexta. 3 na sexta. E eu ainda tenho na menos 2. Aí eu tenho que me ligar que aqui eu fiquei com uma potência de potência. Quando nós temos uma potência de potência, qual é a regra? Essas são as propriedades. Nós vamos as multiplicar. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Essa é a resposta. O resultado da expressão acima é 3 na menos 12. O que está escrito na nossa alternativa A. Prontinho. Questão 20, letra A. Bora para a questão 22. Não, 21. Uma empresa com 12 lojas demora 30 dias para vender 540 unidades de um produto. Nem vou ler o resto. Nesse momento, muitos de vocês já se deram conta. Quando a gente tem informações que ele vai me dando meio que uma relação entre as coisas, o que eu tenho? Regra de 3. Na minha opinião, regra de 3 é um dos conteúdos, no caso, regra de 3 composta, como aqui está aí, é um dos conteúdos que as bancas menos complicam no enunciado, porque é sempre, assim, é bem visível quando é regra de 3. E uma das palavras que está na maior parte dos problemas que envolve regra de 3 é manter a mesma condição, ou eles usam mantendo as mesmas... além de condição, o que eles utilizam? Mantendo as mesmas... que dá essa ideia. Aqui ele usa, olha, mantendo as mesmas condições, mantendo o mesmo rendimento, é outro termo. Falou em manter condições, mantendo o mesmo ritmo, isso é o que? Regra de 3. Bora resolver essa regra de 3 da questão 21. Uma empresa com 12 lojas, ela leva 30 dias para vender 5.040 unidades do produto.
Mantendo as mesmas condições, eu quero saber quantas lojas, o que ele quer saber é aqui, quantas lojas seriam necessárias para vender 6.160 unidades do produto em 20 dias. Regra de 3 composta, a gente coloca as informações, coloca o X e puxa o traço. O nosso trabalho agora é identificar. Nós temos aqui, ó, o 1, 2, 3, 4, 5 valores. A nossa tarefa é descobrir quais desses 5 valores vão em cima e quais vão embaixo, no numerador e no denominador. Para eu saber isso, a gente tem que saber quais relações aumentam e diminuem juntos, ou seja, é uma regra de 3 direta, ou qual uma aumenta e a outra diminui, que aí é uma regra de 3 inversa. Então vamos fazer isso, começando aqui. Eu vou esquecer as unidades e só vou olhar lojas e dias. Então, analisa comigo. Do 30 para o 20 fez o quê? Reduziu. Vamos nas lojas, para ver o que vai acontecer. Pensa, se com 12 lojas eu preciso 30 dias para vender os meus produtos. Se em vez de 30 dias eu tiver, ó, mesmas condições, só 20 dias trabalhando, eu vou precisar de mais ou menos lojas? Claro que mais lojas. Pensem assim, ó, vocês têm 30 dias para estudar para o edital. Se em vez de 30 passar a 20, vocês não vão ter que ter mais estudo? Sim. Então, diminuir o número de dias, eu vou ter que aumentar o número de lojas para conseguir dar conta, para manter as mesmas condições. Quando um aumenta e o outro diminui, é uma regra de 3 inversa. Sempre que acontecer isso, o que a gente faz? Os números que estão em cima, o 12 e o 30, vão em cima, no numerador. 12 vezes 30. E o número que está embaixo, que é o 20, vai embaixo. Acabou. Já analisei essa daqui. Eu vou até apagar, porque eu não uso mais. Vocês podem riscar. Agora, minha análise vai ser para quem? Para a relação lojas, produtos. O que aconteceu dos 5.000 para os 6.000? Aumentou. Vamos ver o que vai acontecer com as lojas. Se para vender 5.040 unidades do produto eu preciso de 12 lojas, se eu quiser vender 6.160, eu vou precisar de mais lojas. Então, aumentou também. Pessoal, não quer dizer que porque antes aumentou com a relação das... que era? Dos dias, que nos produtos iria aumentar, tá? A gente tem que fazer cada vez para ter certeza. Analisando a relação das lojas com a quantidade de produtos, eu verifiquei que é uma regra de 3 direta. Aumentou o número de produtos, eu preciso aumentar o número de lojas. As duas grandezas, as duas coisas sobem juntas, ó, isso é direto. Inverso é quando acontece isso. Direto. Se é direto, isso é legal pra caramba, ó. Se é direto, é legal. O que é ser legal, ó? É eu colocar no numerador em cima o que está na linha. Opa, sim, agora fica melhor o legal. O que está na linha e na coluna do X, ó, o L. Então, olha pra cá. Quem é? Aqui em cima vai o legal. Quem está na linha, aqui, e na coluna. Quem é que está na coluna do X? Aqui, ó. Ó o teu L de legal. Linha e coluna do X vai aqui em cima. Então, vai o 12. Atenção, ele já foi usado. Tanto que está até sublinhado. Não posso repetir. Já está aqui. O 12 e o 6.160. Quem é que vai embaixo? Quem sobrou? Quem não é legal? Quem é que sobrou? O 5.040. Pronto! Deu. Agora que eu coloquei cada um no seu lugar em numerador e denominador, eu simplifico, senão vai dar uma calculeira braba aqui. Eu posso, por exemplo, cortar
esse 0 aqui com esse 0 aqui. Eu posso cortar esse 0 aqui com esse 0 aqui, ó, para ele diminuindo. Eu posso muito bem, em vez de ser 12 dividido por 2, aqui, ó, eu corto 12 por esse 2 e sobra 6. Eu posso ainda simplificar o 504 pelo 6, que vai dar um resultado. Deixa eu fazer desse modo. Pessoal, vocês simplifiquem da forma que for melhor para vocês. A ideia é só tornar a conta mais fácil. Eu vou dividir aqui o 504 pelo 6. Deu 84. Então, some esse 6 e aqui embaixo fica 84. Agora, eu vou simplificar 84 pelo 3. 84 dividido por 3, para ir sumindo, fica 28. Quem que sobrou? Eu dividir o 616 pelo 28. Vai me dar 22. O que me leva, questão 21, letra D. O que eu imagino? Que vocês estejam... Mas sonha que eu vou fazer essa riscaria, essa coisa feia que ela fez aí. Ela que se acha, eu não vou simplificar desse jeito. Pensou isso em algum momento, né? Galera, vocês não precisam fazer desse jeito. É porque essa conta, se vocês ficarem fazendo todo sem simplificar, fica mais complicado. Tá, eu assim meio que forcei um pouquinho porque eu risco tudo. Mas simplifiquem um pouco pelo menos. Cortem os zeros ou corta o 30 com o 20 para tentar facilitar o cálculo. A banca não quer que vocês façam contas e contas. Esses números, vocês acham que todos foram simplificáveis por acaso? Vou voltar a repetir o que eu falei hoje de manhã para a turma da Guarda Municipal de Canoas. Não existem coincidências em concurso público. Existe a banca testando os alunos que usam as propriedades e os que usam o suor, os calos nos dedos, enfim. Sejam os que usam as propriedades. 21, então, resolvido? Bora para 22. 22, muito boa, muito boa, muito boa. E também uma questão que a galera cai assim... direto. Espero que vocês não tenham acertado a questão 22. Que professora malvada, fica desejando o mal dos alunos de jeito nenhum. Bem pelo contrário. Eu espero que vocês não tenham acertado alguma coisa para que vocês identifiquem o que está faltando no estudo de vocês. O que vocês achavam que era certo e que não é. Se vocês acertaram tudo, olha, o simulado meio que não serviu para nada, ou serviu para verificar que vocês estão muito bem. Parabéns. Agora, o que vocês erraram, não vejam como que droga eu queria ter acertado. No dia da prova, sim, a gente quer acertar todas. Mas nos simulados, torçam para que caia coisas. Por isso que eu sempre tento colocar questões complicadas, para tentar em algum momento que vocês se atrapalhem e que isso sirva de sinal para, opa, olha, isso eu pensava que era de um modo e é de outro. O momento de errar é aqui e o momento de acertar é no dia da prova. Questão 22, ele quer saber o valor da raiz de 81%. Não tenho como trabalhar que eu tenho 1%. A gente transforma isso em 81% é 81 dividido por 100. Ah, eu não sabia, professora. A partir de agora, nunca mais vai esquecer. Olha, isso não é brincadeira ou macete, isso é sério, tá? Olhem o porcento, o que ele é. Isso é o porcento, tá? Agora, se liga. Estão vendo? O porcento, esse traço aqui é o da divisão, da fração. E essas duas bolinhas são as duas bolinhas do 100. O porcento, abram, é dividir por 100. Tanto que existe o por mil, que é dividir por 1000.
Então, a partir de hoje, não olhem mais o porcento como 1%. Olhem o porcento como um dividir por 100. Não podia deixar o porcento. Eu tinha que dividir por 100, ó. Agora sim, porque essa raiz a gente sabe resolver. Quando eu tenho uma raiz com fração, eu abro, fica 81 dividido por 100. A gente abre. Propriedades das raízes. Qual é a raiz do 81? 9. Qual é a raiz quadrada do 100? 10. 10 vezes 10, 100. 9 vezes 9, 81. Ele quer saber o resultado em percentual, ó. Olha para as alternativas. Tá, nem todas. Mas, então vamos já eliminar. A letra C, 9 pode ser? Não, é 9 dividido por 10. Não é. A letra D, 0,09. Não. 9 dividido por 10, se eu for transformar em um número decimal, é assim, ó. Dividir por 10 é andar uma casa, então é 0,9. Isso é 0,9. Não é a letra D. E 90, oi, né? Não. Agora a gente ficou entre a letra A e a letra B. Não é a letra A, isso a gente já sabe. Porque, galera, dividir por tem porcento. O que é porcento? É dividir por 100. Ele quer isso. Do 10 para eu passar para o 100, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 10, né? A gente faz isso, ó. Da mesma forma que eu divido os dois números por um valor para simplificar, eu posso multiplicar pelo mesmo valor para achar a porcentagem. Eu quero pôr 100, eu não quero 10 embaixo, eu quero o 100 embaixo. Então, eu multiplico por 10. Se eu multipliquei em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. 9 vezes 10, 90. Ó, o que eu tenho aqui? 90%. 90% é a mesma coisa que 9 de 10. Só isso daqui isso é uma proporção. São coisas iguais. Quer ver por quê? Digamos que, pensem assim na proporção. Se eu tiver 10 pessoas, de 10 pessoas eu escolher 9, isso é o 9 de 10. Tenho 10 pessoas, eu escolho 9. É a mesma coisa que se eu tivesse 100 pessoas, eu escolher 90. É como se eu tivesse 10 grupos com 10. Perceberam? Isso é a simplificação de frações. E essa é uma maneira mais fácil de vocês perceberem como transformar uma fração em um resultado percentual. Alguns alunos fariam por regra de 3. Colocariam 9, tudo bem. Mas é legal já perceberem esse ponto aqui embaixo. Por isso que 22 nós ficamos com a letrinha B. B de Brasil! 23. Uma loja está vendendo um refrigerador no valor de 2.600 com 25% de desconto na condição de parcelamento em 6 vezes. Não basta fazer em 6 vezes, ainda eles estão dando desconto. Ele quer saber qual será o valor de cada parcela se esse refrigerador for comprado na condição. O que eu tenho que fazer? O valor é 2.600. Desse valor, o primeiro benefício é ter um desconto de 25%. Então, vamos descobrir quanto que é esse desconto. Vocês podem fazer tanto por regra de 3 ou por linguagem matemática, tanto faz. Eu vou fazer por linguagem matemática. Ele quer saber 25, agora que a gente já sabe, ó, por cento de, o que é o D na matemática? É o vezes, ó, D, que valor? 2.600. 2.600. Multiplicação de frações, cortar tudo, simplificar essa coisa aqui, ó. Corta o 100 com o 100. Ah, e eu fiquei com 25 vezes 26, que dá 900, se eu não me engano. Deixa eu ver. 25 vezes 26. Opa, ainda bem que eu conferi, porque eu me enganei e feio.
é 650. Foi só para testar se vocês estavam atentos. 650. Pronto. Quer dizer, esse refrigerador que custava 2.600 está com... Não é que agora o refrigerador custa 650, né? Aí era bom demais. Isso é o desconto, ó. Eu achei quanto que é, o 25% é o desconto. É quanto que vai sair do valor normal. Se o valor normal é 2.600 e ele está me dando 650 de desconto, eu vou pagar quanto? 1.950. Então, eu não vou pagar o 2.600. 2.600 menos 650. A gente vai pagar 1.950. Aí ele me falou que esse valor, ele está dividindo em 6 parcelas. A partir disso, eu tenho que saber qual é o valor de cada uma das parcelas. Fazendo a divisão, a gente chega no 325. Questão 23, alternativa A. Questão 24. Questão 24 e 25, muito bem difíceis para vocês. Eu falei, a 24 e 25 eles vão sofrer. A 24 traz análise combinatória e a 25, probabilidade. 24. De quantas maneiras diferentes uma parede listada pode ser pintada se, na paleta de cores, estão disponíveis 3 tonalidades diferentes de azul, 2 tonalidades diferentes de amarelo e mais 2 tonalidades diferentes de bege? Importante, aos critérios. As cores não podem ser misturadas. Não tenho como colocar um amarelo e um azul e gerar uma nova cor. Não. É uma cor de cada vez. Cada faixa tem que ser pintada de apenas uma cor. Não posso ir pintando. Não, é uma de cada cor. Todas as cores têm que ser usadas. Tenho que usar todas. E ainda não pode ter 2 ou mais faixas da mesma cor. Faixas da mesma cor. Ou seja, não posso repetir. O que eu faço aqui? Eu amei, sério. Quando eu fiz esse problema, alguns eu peguei de provas anteriores e outras questões eu elaborei para vocês. A 24 eu elaborei. Quando eu acabei, eu fiquei, ai, adorei, eles não vão acertar. Porque a questão 24 cobra de vocês e quem é nosso aluno sabe. Quando nós temos a aula de análise combinatória, eu sempre falo o que para vocês? Que a análise combinatória é a gente lembrar do governo Lula lá, que na época fez... Eu lembro que sempre dava em qualquer noticiário, em qualquer coisa, foi a época que se ouvia muitíssimo do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Vocês não ouviram? Sim, né? PAC. Análise combinatória é o PAC, porque eu tenho a permutação, o arranjo e a combinação. Quando a gente começa a estudar análise combinatória, qual é a primeira coisa que eu sempre falo para vocês, que vocês têm que saber? Que a gente tem uma divisão aqui, que a permutação é uma coisa, que o arranjo e a combinação são outras. Essa é a primeira divisão que a gente tem que ter, é o critério que eu vou falar agora. Vamos ver quem sabe. E aí muitas pessoas acham, a ordem importa, a ordem não importa. Não, nada de ordem aqui. A questão fundamental para eu saber se eu faço uma permutação, um arranjo ou uma combinação é se eu vou misturar todos os elementos para saber a quantidade ou se eu vou só escolher alguns. Quando a gente fala em permutação, é misturar tudo. Não posso deixar ninguém de fora. Quando eu falo em arranjo e combinação, os dois, eles têm uma diferença. Mas, nesse ponto, é misturar uma parte. Vou explicar um pouquinho. Vamos supor
que eu queira saber de quantas fotos, quantas fotos diferentes podem ser feitas para a apostila se para essa foto nós temos aqui no CPC, vamos pôr 3 professores, o professor A, B e C, os 3 vão sair na foto. Quantas fotos diferentes eu posso fazer? Então, eu posso fazer a foto com o professor A, B e C, eu posso fazer a foto com o professor A, o C no meio e o B do outro lado, eu posso fazer a foto com o B, o A e o C, com o B, o C e o A, ó, estou misturando, mas os 3 estão lá, trocando de lugar, ó. Eu também posso ter com o C, o A e o B, eu posso ter com o C, o B e o A, e terminou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, quando eu vou misturar tudo e eu tenho 3 coisas, qual é o meu resultado? Qual é o meu total de possibilidades? 6. Eu fiz para vocês. Se eu não quisesse fazer no braço, porque 3 tudo bem, mas quando eu tenho mais, o que a gente faz? Para a permutação é fatorial, que é o ponto de exclamação. Então, é o 3, nesse caso, dos professores, fatorial, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1. É pegar o número e ir multiplicando até o fim. 3 vezes 2, 6. Ah, mostrei como é que é o 6. Isso é permutação. Agora, se fosse arranjo ou combinação, eu não vou fazer o cálculo. Mas é assim, no arranjo ou combinação, se eu tenho os 3 professores, o que eu faço? Eu não posso escolher todos, porque se eu escolher todos, misturar tudo é permutação, e permutação é fatorial, e fatorial é ir multiplicando. Se eu tenho que selecionar, ou é arranjo ou é combinação. Então, seria se eu apenas pudesse colocar 2 professores nessa foto. Então, a gente vai colocar numa foto o A e o B. Na outra, a gente vai colocar o A e o C. Na outra, eu posso ter uma foto com o professor B e A. Ó, selecionei os mesmos, só troquei de lugar e assim por diante. Não vou dar o resultado aqui, não vou trabalhar fórmulas, porque o que importa para nós é vocês retomarem o que é uma permutação. Porque olhem o que esse exercício me diz. As cores não podem ser misturadas. Aqui. Ok? Todas as cores têm que ser usadas. Se o problema quer saber maneiras diferentes, quando fala em formas, maneiras diferentes, o problema está falando para ti análise combinatória. Falou em maneiras diferentes, formas diferentes, combinações diferentes, o problema está dizendo, criatura, é análise combinatória que eu estou cobrando nessa questão. Aqui é análise combinatória. A caneta está falhando. Acho que eu não vou escrever todo. Análise combinatória. Nos critérios, quando eu trouxe para vocês que todas as cores têm que ser usadas, eu disse para vocês, nesse momento aqui, que era para vocês fazerem uma permutação. Porque se só algumas cores fossem usadas, seria ou arranjo ou combinação. E eu ainda falei que o quê? Que não poderia repetir. Então, é uma permutação sem repetição. Porque se tivesse repetição, a gente tinha que fazer ainda uma divisão. É só um fatorial. Um fatorial de quantos elementos? Como todos são diferentes, mesmo que sendo azul, cada um é um aí. Todos os elementos são diferentes. Então, cada um é uma cor diferente, mesmo que seja azul. Ao total, quantas cores diferentes a gente tem? 3, 4, 5, 6, 7. São 7 cores diferentes que eu quero misturar tudo. É fatorial de 7. É como a historinha dos 3 professores diferentes para tirar uma foto. Quando eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, eu faço o fatorial do 7, que é 6... Opa! Acho que eu vou fazer no quadro. Nesse caso,
A resposta vai ser, ó. E eu achei bem importante não só largar a resposta para vocês, senão vocês acabam ficando na dúvida. Se eu pudesse, eu faria essa explicação para todos. Fatorial de 7 é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Fazendo as devidas multiplicações, nós chegamos no 5.040. Ah, faltaria o 1 aqui, não muda nada. 5.040, letra A. Por isso, questão 24 é um fatorial de todas as coisas. Eu só coloquei essas tonalidades para complicar a vida de vocês. No fundo é misturar 7 elementos, sem repetição, fatorial de 7. Fui malvada, né? Questão 25. Qual é a probabilidade de hoje não ser segunda-feira, considerando-se apenas os dias úteis da semana? Vou apagar. E vamos lá. Probabilidade, ela tem o pezinho lá nas frações. Eu vou mostrar para vocês nunca mais esquecerem. Probabilidade é o quê? Eu gosto sempre de trabalhar, porque assim, ó, as fórmulas da probabilidade, se vocês colocarem em um livro, uma gramática de matemática, em um livro acadêmico, algo assim, é assustador. Na prática, a probabilidade é vocês lembrarem que é o que eu quero pelo total que eu tenho disponível. Sabe nas frações, quando a gente faz assim, ó, vamos falar de frações sem fazer uma pizza? Não tem, é fundamental. Vamos dividir a nossa pizza em 4 pedaços e eu falo que eu comi 3, porque estava muito gostoso. Quando a gente vai representar isso em fração, o que é? É o 3 quartos. É o que eu quero, o que eu comi, o que eu usei, 3 em um total de 4. 3 quartos. Isso é, por exemplo, transformando, seria 75%, fração. A probabilidade é eu saber a chance daquilo acontecer usando essa regra. O que eu quero, o que eu tenho disponível, quero ou tenho disponível, o que está aí, o que eu quero que aconteça, do total de possibilidades. Dito isso, vocês vão tirar de letra, tenho certeza. Questão 26. Qual a probabilidade de hoje não ser segunda-feira, considerando-se apenas os dias úteis da semana? Quando nós temos, eu compliquei mais um pouquinho, a probabilidade de algo não acontecer, o que é feito? Esquece-se não. Esquece, faz como se fosse qual é a probabilidade daquilo acontecer, que depois a gente dá um jeito. Qual é a probabilidade de hoje ser segunda, considerando os dias úteis? Então, o que eu quero? Eu quero que hoje seja segunda em um total de todos os dias úteis. Quantos são os dias úteis? 5. Então, embaixo é o 5. Quantas segundas-feiras eu tenho nos 5 dias úteis? Uma só, né? Então, a chance de hoje ser segunda-feira é 1 de 5. Apliquei a regra. Só que o exercício falou qual é a chance de não ser segunda-feira nos dias úteis. Por isso, 5 e não 7. Qual é a chance de não ser? Pessoal, se a chance de ser é 1 de 5, a chance de não ser só pode ser 4 de 5, né? Pensem na fração, ó. Divide em 5 partes. 3, tá. Imaginem que sejam todos iguais. A chance de ser, ó, segunda, ó, é 1 de terça, quarta, quinta e sexta. Essa daqui é a segunda. Então, qual é a chance de não ser? 1, 2, 3, 4, dá 5. Porque sempre tem que dar o ser e o não ser, um inteiro. 4 quintos. Letra C. Taratatã. Aqui. 25, letra C. E seria isso, pessoal. Então, eu vou deixar aqui o meu contato do Instagram para vocês
me seguirem, acompanharem, vocês podem me mandar o que acharam do simulado, o resultado. Às vezes eu não consigo tirar todas as dúvidas de vocês, até porque por mensagem é difícil, mas se vocês quiserem é @Instagram, tá? professora.mariaalice, com 2 As. Na verdade, eu deveria ter me apresentado no início, mas é que eu estava com o tempo contado e agora eu pensei, não, vou falar rapidão no início e aí, se não der tempo, esses detalhes eu deixo para depois. Como deu tudo certo, consegui finalizar a correção com vocês e deixo o meu contato também. Super beijão para vocês, bons estudos, um ótimo, se hoje for sábado, enfim, domingo, um ótimo fim de semana, uma ótima semana de trabalho. Fiquem bem. Fiquem com Deus e espero vocês em uma nova oportunidade.